Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia e dessa vez, nosso grande colega amigo Marquinhos, diretamente de Brasília. Tudo bom, Marquinhos? Tudo bem, Fuku? Graças a Deus, bom estar aqui com vocês. Muito prazer aí, Fuku e Rafa. Um prazer é todo nosso. E Rafael Krasikelant, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo. E mais um episódio aí com o Marquinhos, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, para vocês que já conhecem Marquinhos, sabe que a gente não traz ele que não seja para falar de coisas impactantes, e uma delas, como vai ser hoje, vai ser um pouco de comunicação, né, educação e tudo que envolve todo esse processo aí, né? Então, Marquinhos, fala um pouquinho primeiro quem é você, para quem não te conhece, tá? E depois a gente conta uma novidade que tem dentro da plataforma Star, para a gente falar do que vai vir aí também. Muito legal, Fuku. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou fisioterapeuta, sou original de Niterói, lá no Rio de Janeiro, mas há 4 anos eu estou aqui em Brasília, onde eu coordeno um serviço grande relacionado à prática baseada em evidência para fisioterapeutas em serviços de atendimento via planos de saúde. Só que, além disso, eu tenho também alguns outros projetos, e um deles são as minhas páginas das redes sociais, onde eu tento trazer também um pouco de conteúdo, informação para profissionais e também para pacientes. Então, acho que é um pouquinho do que a gente vai poder conversar aqui, falar aqui durante esse podcast, sobretudo como que a gente consegue, através da informação, impactar um grande público, fazer com que uma massa consiga receber uma informação de qualidade e, depois disso, reproduzir para dentro do seu ambiente clínico. Perfeito. E no nosso brainstorm aqui, a gente surgiu essa palavra que a gente não sabe se vai virar título ou não, que é a palavra infodemia, né? Então, nessa palavra da infodemia, ela surgiu com a pandemia, nesse quesito de excesso de informação, fake news, e é uma coisa que impacta a todo mundo, né? Então, tanto em relação se a gente estiver falando com pacientes, ele vai ter um certo impacto, e com fisioterapeutas, e essa questão de qualificar a nossa formação também, né? E eu acho que dentro disso, um dos motivos que a gente traz o Marquinhos para essa conversa é uma dessas redes, esse canal que ele criou, que é o Entendendo a Dor Crônica, né? Então, primeiro, eu queria que o Marquinhos explicasse da onde surgiu esse projeto, da onde surgiu essa ideia, né? E o que compõe ele, o que tem dentro desse canal. Então, por favor, Marquinhos. Foucault, o Entendendo, ele vem de uma perspectiva, talvez minha, como professor, né, como um docente, um educador. Eu sempre atuei nesses 20 anos de carreira muito como clínico, mas também estive sempre muito próximo da área da docência. Então, dei aula em 4 universidades lá no Rio de Janeiro e desde de sempre também ministrando curso pelo Brasil. Então, essa minha veia de professor, de querer comunicar algo, sempre foi muito presente dentro do meu trabalho. Em 2014, em especial, eu tive a oportunidade de fazer um curso fora do país e foi a primeira vez que eu tive um contato com a neurociência da dor. E as coisas que eu passei a ouvir sobre dor tiveram para mim um impacto muito grande e eu sabia que naquele momento eu precisava mudar a forma com que eu enxergava pacientes com dor, sobretudo aqueles com dor crônica, através de uma perspectiva também do sistema nervoso, do cérebro. E aí veio a grande relação de uma necessidade de educar também através dessas mesmas bases. Eu percebia claramente que os grupos que eu acompanhava no Facebook, principalmente, para pessoas que tinham dor, eram grupos onde uma informação muito errada era divulgada, informações muitas vezes defasadas, pessoas mal intencionadas que tentavam entrar nesses grupos para vender ou principalmente para instaurar a terapia do medo, para que a partir do momento em que as pessoas se sentissem ameaçadas com seus problemas, também quisessem encontrar as soluções que quase sempre eles tinham ali na manga para oferecer e para vender para essas mesmas pessoas. E aí nessa busca e nessa angústia talvez de poder levar informações de boa qualidade para as pessoas, a gente criou em 2015 a página Entendendo a Dor Crônica, inicialmente no Facebook, e depois ela se espalhou também para o Instagram. A grande diferença dessa página, principalmente quando ela foi desenvolvida e criada,
é porque eu já tinha uma linguagem muito própria e um comunicar muito forte com profissionais, principalmente fisioterapeutas. Mas desde da sua essência, da criação da página, a página foi feita para levar informações para pessoas comuns, para aquele paciente que tinha dor lombar, para aquela pessoa que tinha dor crônica, para a pessoa que tinha fibromialgia. Então, todos os textos, todos os conteúdos, as postagens eram voltados e baseados numa linguagem que pudesse atingir esse público e falar com esse público de duas maneiras diferentes. A primeira maneira era a maneira que levasse para elas informações relevantes, que desse uma nova perspectiva para elas de encontrar modelos de atendimento que fossem melhores. Mas o mais incrível, talvez, que tenha acontecido foi algo que para mim foi uma surpresa, foi algo inesperado. As pessoas também encontraram na página uma forma de expressar ali as suas angústias, os seus medos, de colocar para fora tudo aquilo que elas percebiam e como elas se sentiam. Então, a gente começou a perceber o quanto que pessoas com dores crônicas queriam falar, queriam também comunicar, o quanto que elas conseguiam apontar para a gente como que elas se viam negligenciadas pela família, negligenciadas pelos médicos, pela equipe médica que atendia elas. E isso foi para a gente também um despertar, e parte também do nosso conteúdo passou a estar vinculado às demandas trazidas pelas próprias pessoas que começaram a acompanhar a página. E novamente, para minha grande surpresa, essa página foi cada vez ganhando um pouco mais de volume, mais volume. Hoje nós temos 10.500 pessoas que acompanham a página, e desse público, 70% desse público são de pessoas que têm dor, e 30% de profissionais. Então a gente percebe o quanto que a gente conseguiu de fato atingir o público que a gente gostaria de estar atingindo. O crescimento dela é um crescimento 100% orgânico. Essas 10.000 pessoas foram alcançadas sem colocar R$1 em divulgação da página, e isso aumentou também para a gente a responsabilidade. Então, a página que publicava 3 vezes por semana no início, hoje ela faz 3 a 4 publicações que são diárias, sempre tentando levar para as pessoas, né, mensagens positivas, mas também fontes seguras, fontes relevantes, assuntos que as pessoas podem confiar mais e assim, né, se sentirem também à vontade para tomarem um novo rumo, seguirem uma nova direção. O fato de profissionais acompanharem também a página também é uma coisa que nos deixa muito felizes, porque a gente percebe que esses profissionais eles podem, através do conteúdo que eles recebem lá, de alguma maneira reproduzir também esse conteúdo. A gente vai discutir que há pontos positivos quando profissionais começam a reproduzir conteúdos, mas também há os seus pontos negativos, mas já a gente começa a abordar um pouco mais sobre isso. Perfeito. E você já colocou num ponto muito interessante para mim, Marquinhos, porque um dos principais problemas que eu vejo é o profissional foi lá, se formou e ele começa a trabalhar suas mídias sociais. E nessa parte, um pouco disso que você já puxou, deixou o gancho, que é o que informação que se passa nessa mídia, né? E aí você vê que aquele cara não sabe se você está captando pacientes novos ou se ele está querendo virar referência naquele assunto. Então a gente começa a pensar. E aí eu queria escutar de você, qual que é a diferença do Marquinhos que está dando aula para um fisioterapeuta, né? Quais essas informações que você está focado e centrado, e naquela hora que o Marquinhos está produzindo conteúdo para pacientes. Então, existe uma discriminação que é muito importante a gente saber, porque senão a gente fica dando aula de neurociência, né? Então, até os próprios fisioterapeutas têm dificuldade em entender detalhes, né, da neurociência em si. Imagine só os pacientes, né? Então, qual que é essa diferença principal, Marquinhos? Existe para mim uma grande diferença quando eu vou produzir conteúdo para profissionais, específico para profissionais, quando eu dou os meus cursos, minhas formações, e quando eu vou me comunicar com esses pacientes. Então, a primeira coisa que a gente percebeu é que, óbvio, a gente jamais vai descaracterizar ou negar a capacidade de qualquer pessoa aprender sobre algum assunto. Então, por mais que alguns conteúdos possam ser mais difíceis do que outros, ainda assim, a possibilidade da compreensão daquele conteúdo ela pode acontecer, mas é óbvio que os nossos interesses são diferentes. Então, quando eu converso com os pacientes,
eu quero falar e retratar principalmente coisas que acontecem na vida das pessoas. Ou seja, coisas que acontecem, seja na vida clínica delas, a relação dela com o exercício, a relação dela com o movimento, a relação dela com o fisioterapeuta, o medo que ela pode ter desenvolvido para realizar uma tarefa, uma função, os comportamentos que ela vem adotando, a forma que ela enfrenta ali o seu problema. Além disso, a gente tenta trazer para eles um conteúdo de aproximação e de pertencimento, ou seja, mostrar para pessoas que têm dor crônica que elas não estão sozinhas, que existem várias pessoas que também sofrem com dor crônica e que também passam por coisas muito parecidas, muito semelhantes. Então, a gente traz muito à tona assuntos que são dúvidas muito comuns e pertinentes deles, que são o quanto eu me sinto só, o quanto que eu percebo que as pessoas que estão ao meu redor não validam ou não valorizam aquilo que eu tenho, o quanto que é difícil para mim me afastar do trabalho, o quanto que é difícil para mim deixar de me relacionar com outras pessoas, ter a minha vida social, sair com os meus amigos, ter momentos com a minha família, momentos de lazer. Então, a gente tenta trazer cada vez mais para essas pessoas conteúdos que elas percebam que se adequam à realidade delas. Então, a gente vai ter momentos específicos onde a gente promove lives ou encontros mais específicos para pensar de uma forma mais elaborada sobre estratégias, ou como eu posso controlar melhor meu sono, como eu posso controlar melhor meus níveis de estresse, como eu posso me introduzir numa prática de exercício, de movimento. Então, são papos que às vezes a gente tem mais uma hora para conversar, mais de uma hora para conversar, onde eu consigo trazer de elementos mais superficiais, mas também consigo aprofundar certas coisas, mas eu não me preocupo na minha página em ficar martelando ou batendo ali sobre aspectos da neurociência da dor que englobam muito a neurobiologia ou a neurofisiologia de uma maneira um pouco mais intrínseca, falando de neurotransmissor, sinapse, potenciais de ação. Então, talvez, se a gente pudesse apontar a grande diferença, a grande diferença está nas imagens que a gente utiliza, porque também não são imagens que vão se denotar a coisas anatômicas, a nervos, neurônios e possibilidades de anatomia. São imagens que são mais voltadas à vida cotidiana, a coisas mais pessoais, às relações interpessoais. Mas talvez a maior diferença de todas seja, de fato, a comunicação, a linguagem, a fala. Eu não tenho ali nenhum tipo de preocupação em ser técnico demais na hora de falar. Eu não tenho nenhuma preocupação de trazer palavras rebuscadas, que as pessoas não vão entender aquilo que eu estou falando, a mensagem que eu quero trazer. Eu tento trazer sempre o conteúdo de maneira muito leve e repetida, porque a gente sabe o quanto que pessoas que têm dor, ou pessoas que não têm dor mesmo, o quanto que para elas já é difícil assimilar certos conteúdos. Quando a gente tem dor, e os aspectos cognitivos, eles também vão estar muito presentes em pessoas com dor. Então, a gente sabe que isso pode ser ainda mais difícil. Então, a gente muitas vezes traz o mesmo conteúdo com imagens diferentes, com palavras diferentes, perspectivas diferentes. A gente começa a descascar um pouco mais, como numa cebola, né, em camadas diferentes, certo tema, para que aquilo fique cada vez mais impregnado. E uma coisa boa que a gente também vem percebendo é que o nosso público é muito fiel. Ou seja, as pessoas que acompanham a gente não são pessoas que acompanham uma postagem ou outra, são pessoas que, de fato, se relacionam mais, mandam muitos directs, conversam com a gente. Então, é uma forma também diferente da gente ter percebido como que esse público foi se reconhecendo e acompanhando o nosso projeto. Legal. E eu acho bem interessante a forma que você coloca, né, porque se você for ver até a frequência que mudou de postagem, como você disse, né, e a forma que essas informações são pensadas, isso é uma coisa que me remete muito a uma rotina de alguém com dor crônica, né. Então ter um canal que está meio que acompanhando aquela rotina, entendendo todas as dificuldades, sendo convidativo e criando possibilidades, eu acho que é uma coisa que é bem interessante. Diferente de uma informação mais taxativa, né. Se vocês forem reparar, normalmente aqueles posts que geram mais discussões até na internet, são aqueles que têm uma informação muito direta e reta, né. E eles têm toda aquela dificuldade de gerar até como se discute.
e aí começa uma briga pela verdade, ou como que é ou não aquele detalhe, e acaba chovendo no molhado, não conclui nada, cada um coloca seu ponto, né? Então, até esse formato esse ambiente, na real, que deve ser criado, é uma coisa que é interessante a ser pensado, né? E aí, provavelmente, nessa hora que você conversa com as pessoas de forma mais pessoal, com certeza isso vai fazer muita diferença, né? Nos DM que as pessoas mandam e tudo mais, né? E aí eu acho que até para a gente conseguir exemplificar um pouco mais, que tipo de mensagem que é frequente o canal receber, né? E qual que é essa forma de acolhimento que você pensa no posteriori, né? Como que funciona esse processo? Muito legal. A gente, primeiro de tudo, assim, né, baseado no que você falou, a gente não quer trazer para a página verdades absolutas, a gente quer trazer reflexões, a gente quer poder, né, trazer temáticas específicas e isso gerar para as pessoas a reflexão de caminhos que ela pode seguir, de maneiras diferentes que ela pode enfrentar o mesmo problema. E isso tem sido muito legal porque não é algo que obriga as pessoas a seguirem aquela linha ou aquele raciocínio, é algo que simplesmente faz com que elas possam pensar e, ao mesmo tempo em que elas pensam, elas começam a discutir entre elas. É legal, eu gosto muito quando eu faço uma postagem, por exemplo, e nos comentários, eu antes de responder esses comentários, eu vou deixando que eles respondam e que eles conversem entre eles, porque mesmo as opiniões divergentes, elas podem trazer grandes ensinamentos para essas pessoas que estão ali participando. Quando a gente pensa, por exemplo, nos directs, o que a gente tem recebido principalmente de mensagens, são três tipos bem diferentes de direct. O primeiro, e a maioria deles, também por uma sorte nossa, são mensagens de agradecimento. O quanto que eu estou conseguindo acompanhar a página, o quanto que as informações têm sido relevantes para mim, o quanto que eu gosto da página e quero continuar seguindo. Então, a gente fica super feliz quando esses pacientes enviam essas mensagens para a gente. O segundo tipo de mensagem que a gente recebe muito são mensagens que se remetem a uma consulta. As pessoas querem falar um pouco mais especificamente sobre as suas queixas e quer que a gente emita uma opinião muito específica sobre a sua queixa. E esse é o momento para a gente sempre mais difícil, mais delicado, porque não é o nosso objetivo fazer consultas. E aí depois eu posso comentar o que a gente tem tentado fazer para direcionar mais esses pacientes para bons profissionais, direcionar mais esses pacientes para que eles, de fato, façam uma consulta, seja presencial, seja virtual, com um profissional que vai ter ali um tempo, um horário específico para poder responder. Então, essas respostas são respostas que geralmente eu dou de maneira um pouco mais genérica, porque eu não quero entrar em casos específicos e muito menos ferir o nosso código de ética para poder passar informações sem conhecer a história do paciente, o caso específico do paciente. Então, o segundo tipo de mensagem que a gente recebe. E o terceiro tipo de mensagem são de dúvidas ou de sugestões. Pessoas que falam com a gente, olha, por que vocês não falam sobre isso? Vou dar um exemplo, o tema cannabis tem sido um tema muito, muito atual. Então, durante as últimas semanas, a gente tem recebido direto pessoas dizendo, fala sobre cannabis para dor crônica, tem algum efeito, tem alguma evidência? O que vocês poderiam falar sobre isso? Tem como fazer um post sobre isso? Outras pessoas sugerem postagens específicas de patologias, de diagnósticos que elas já receberam. Então, muitas vezes, pessoas que têm uma espondilolistese lombar e acreditam que a sua dor se relaciona a isso, eles perguntam, pode falar sobre espondilolistese lombar? Então, se eu for somar, Foucault, a gente tem hoje uma estimativa que a nossa página recebe por dia entre 40 e 50 mensagens pessoais, né, directs que são enviados, né, para a gente, entre 40 e 50 todos os dias. E a maioria tem esses três tipos de cunho. O que eu vou percebendo claramente com isso é que vai me faltando braços, né? A página está crescendo, ela que surge de uma forma muito informativa, ela começa também a se tornar para mim um trabalho, porque eu preciso, né, agora eu tenho uma responsabilidade maior em gerar um conteúdo que é diário, em produzir textos, em responder às pessoas. Então a gente vem pensando numa série de fórmulas e estratégias para aumentar o alcance da página, mas cercado de pessoas que também se identificam com ela e profissionais que queiram fazer parte disso e dar para a gente uma base para continuar trabalhando firme.
Em relação ao que você perguntou, né, de coisas que vêm para o futuro, por exemplo, a gente vai ter esse ano agora, nos meses de agosto e em setembro, 2 congressos diferentes. E isso é bem, bem legal. A gente vai fazer um congresso 100% online, gratuito, para profissionais que lidam com a dor e que querem entender um pouco mais sobre a dor. É um congresso que vai acontecer em 5 dias, 2 horas por dia, de segunda a sexta-feira, com palestras ao vivo, com aulas gravadas em vídeo e uma série de materiais. Só que o congresso de setembro, ele para a gente está sendo o mais especial de todos, porque vai ser um congresso somente voltado para pessoas com dor. Então, de novo, né, uma semana, 5 dias, 2 horas, onde pessoas com dor vão poder ouvir profissionais, dando para elas orientações diferentes, caminhos diferentes. Então, a gente está muito esperançoso e talvez, né, através de um modelo que para a gente é totalmente inovador. E vamos ver o que vai acontecer. A gente está dando uma prévia aqui, inclusive, para o Fisiortopedia, porque isso ainda não está nem divulgado em nada. Muito bom. Então, em primeira mão, sabendo desses próximos congressos aí, muito interessante. E eu, particularmente, acho muito desafiador, né? Eu, particularmente, também tento fazer isso no Mova-se Mais, que é o canal específico relacionado a lesões relacionadas à dança, né? E lá, né, onde eu tenho uma equipe super interessante, super interessada, elas também têm muito essa dificuldade, né? Mesmo que elas não são pessoas que ainda são formadas, essa comunicação, quando se difere para falar e informar pessoas que não são da saúde e para informar pessoas que são da saúde, é uma grande dificuldade, né? E aí eu vou dar um pulo, passando um pouquinho de pacientes para falar diretamente com fisioterapeutas, e vou falar um pouquinho com o Rafa sobre isso, né? Porque o Rafa, qualquer pessoa que conversa comigo fala muito da evolução que o Rafa teve em relação a como ele está explicando neurociência da dor, né? Então é uma coisa tão complexa e eu, de certa forma, sempre enchi o saco do Rafa que esse linguajar ele precisa ser cada vez mais acessível para atrair mais gente, né? Porque quando é uma coisa muito que espanta, acaba assustando e afastando as pessoas, né? Então, até queria entender um pouco dessa percepção que o Rafa tem. Eu sei que os cursos deles agora sempre está muito cheio. Então, Rafa, fala um pouquinho de todas essas mudanças desde que eu te conheci. Você falava que ganhava um monte de coisa nos congressos porque ninguém te entendia e parecia interessante. E agora, o Rafael Crassic-Light de 2021. É. Eu, ao longo do tempo, assim, existe aquele viés do especialista, né? Eu acho que todos nós passamos por esse viés em algum momento da vida, assim. Hoje a gente está tão imerso num assunto específico que você começa a achar que as pessoas precisam saber em nível profundo de sobre tudo daquele assunto para que elas possam conseguir entender o que é necessário dele e assim tomar melhores decisões, né? Eu acho que a neurociência não é diferente, né? Eu fiquei realmente imerso na neurociência por mais ou menos 7 anos, em assuntos correlatos, né? Neurociência, cognição, emoções, psicologia e afins. Por muito tempo, realmente eu me aprofundei, mas hoje eu percebo que muitas vezes você ser esse especialista, às vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Principalmente numa perspectiva clínica, assim. Eu dou esses exemplos clichês muitas vezes, mas é de propósito, né, para pontuar, né, para ser frequente. Mas eu acho que a gente, né, assim como a gente não precisa ser um expert, um prêmio Nobel em economia e discutir as nuances das teorias micro e macroeconômicas para a gente poder, por exemplo, investir na bolsa de valores e ganhar dinheiro, né? Você consegue ter um mínimo de noção sobre como a bolsa funciona, operar nela e operar relativamente bem nela e ter bons frutos com ela. Eu acho hoje que a gente, na verdade, não precisa ser um especialista em neurociência da dor, um especialista sabendo os pormenores do que as teorias falam e de como a neurofisiologia básica da dor funciona para que a gente possa atender melhor pessoas com dor. Eu acho de verdade, é uma convicção minha muito forte atualmente, que as pessoas tenham um conhecimento mínimo sobre o que é dor e como funciona esse sistema e como isso impacta, né, ou deveria impactar no teu processo de raciocínio clínico e tomada de decisão. Isso é suficiente para que bons clínicos, possam ajudar os seus pacientes a entender o que está acontecendo e, enfim, né, pensar e propor abordagens mais específicas e personalizadas. Hoje eu acho que saber mais é pior, né? Inclusive porque você começa talvez até a encontrar padrões onde não tem. O conhecimento ele tem o seu lado negro, né? A gente tem uma tendência natural a encontrar padrões, mas quando você
se especializar muito no assunto, você começa a ver padrões onde não necessariamente existem padrões, coisas que só você enxerga, né? Porque só você foi tão fundo num conhecimento tão específico. Então, eu acho que talvez essa seja a grande chave, né, de qualquer assunto que a gente está falando, né? Tentar entender o que é estritamente necessário de se aprender sobre um assunto ou de se comunicar sobre um assunto para que os interessados possam tomar melhores decisões, sejam eles pacientes ou terapeutas, né? E para desconforto daqueles que estudam o assunto, normalmente esse nível é muito mais baixo do que a gente gostaria. É quase que ínfimo, assim, esse mínimo. E às vezes a gente não está nem falando sobre conhecimento em si, né? E às vezes é mais sobre conseguir entender a lógica, que parece ser importante algumas vezes. Mas essas foram algumas reflexões que eu tive ao longo desses anos, me aprofundando, né, sobre o assunto e falando sobre ele para pessoas leigas ou não leigas. O Rafa, assim, eu acho isso muito, muito interessante porque, vou dar um exemplo, eu tenho 42 anos e estou há 20 anos formado. Eu não acho que seja apenas a questão idade, né? Você ir envelhecendo, mas uma série de coisas que foram acontecendo ao longo da minha carreira. Para você ter uma ideia, quando eu era acadêmico ainda e fui fazer minha monografia, quando você queria um artigo, você precisava entrar em sites muito específicos de busca. Geralmente, universidades particulares não tinham acesso a essas páginas, como o PubMed, Lilacs, e depois que você conseguia localizar um artigo, você precisava entrar em contato com aquela operadora, solicitar o artigo, ele chegava depois de 10, 15 dias para você no envelope, você pagava 15, 20 dólares por aquele artigo e recebia aquilo como se fosse um troféu quando chegava pelos correios na tua casa para você conseguir ler. E obviamente, hoje, eu comento que eu fico com pena de quem vai fazer uma monografia e vai escolher, por exemplo, falar sobre ligamento cruzado anterior ou sobre dor lombar, porque ele vai precisar ser tão específico, porque, e mesmo sendo muito específico, ainda assim a quantidade de coisas que vão aparecer na busca para ele vão ser enormes, e fazer esse trabalho de curadoria, de poder selecionar o que vai ser utilizado, vai ser um trabalho, né, muito, muito grande. E aí eu quero dizer isso porque hoje o nível de informação que a gente recebe é um nível assustador de informação. E isso cria para a gente, e principalmente para o clínico, e ainda mais o clínico que quer se atualizar mais, se especializar, cria para a gente uma grande reflexão, ou uma grande ideia de que a gente não sabe nada, de que a gente está o tempo inteiro desatualizado, defasado, e isso vai nos trazendo inseguranças. Porque se eu não li o último artigo que saiu, e foi ontem, sobre um assunto, eu já fico com a sensação, com a impressão de que eu estou parado no tempo ou estou ficando para trás. O que talvez a idade tenha me trazido e a experiência tenha me trazido de bom foi isso. Foi, primeiro de tudo, eu conseguir colocar na minha cabeça e entender que eu nunca vou dar conta de tudo. E isso é ótimo porque é bom que eu tenho amigos para isso, para compartilhar, amigos para conversar de assuntos que eu não consigo ir tão profundamente. E segundo, e talvez o mais importante, eu consegui entender o que dá informação que eu estou recebendo, nova, atual, o que isso vai ou não conseguir ser transpassada para dentro desse universo prático. Porque se não é uma informação, eu não preciso tão fundo assim nela, eu não preciso correr tanto atrás dela. É legal eu saber que as mesmas áreas que produzem dor no sistema nervoso também são áreas relacionadas a sistemas cognitivos, emocionais, e isso me dá bagagem para entender o quanto que emoção, cognição interferem na dor. Mas eu não preciso saber qual neurotransmissor é liberado em certas sinapses, em algumas conexões, ou como que exatamente essas áreas se relacionam, até porque isso que vai entrar em ambientes mais e mais profundos também vão ser verdades extremamente transitórias, porque cada dia mais a gente vai descobrindo outras e outras e outras coisas, contradizendo as anteriores, e, enfim. Então, de maneira um pouco mais simplória, a gente precisa desses profissionais que conseguem encurtar caminhos, né? Mostrar o que da ciência pode ser melhor aproveitado, o que vai ter relevância, que direcionamento mudar no tratamento, que direcionamento mudar no meu entendimento sobre o processo terapêutico, mas simplesmente isso. Sem querer abraçar o mundo inteiro, achar que eu vou saber e dominar todos os assuntos, e eu fico muito confortável hoje para dizer que eu não vou. E a gente tem que ter essa humildade de fato.
Sem dúvidas. Isso entra muito no que eu ia falar de qualquer jeito, Marquinhos, que, eh, de certa forma, quando a gente fala da comunicação ser efetiva ou não, tem um processo empático que precisa acontecer, né. E a gente já gravou um podcast, eu e o Rafa, sobre é para pesquisador ou é para clínico, né, aonde muitas vezes tem um monte de clínico só xingando pesquisas e pesquisadores, sendo que eles nunca fizeram uma pesquisa, né, e eu acho que é muito importante entender esse lado. E ao mesmo tempo o inverso, né, o pesquisador que está aqui tem que entender que o clínico que vai atender o dia inteiro não necessariamente vai ter tempo para consumir tudo como assim como você falou, né. Nesse gap a gente tem um divulgador científico que pode ser uma pessoa que facilita essa comunicação, e a gente no Brasil, eu considero a gente muito sortudo, porque a gente tem muitos comunicadores muito bons e referências pra gente, nacional e internacional, né, e isso é uma grande vantagem. E tem um processo que eu acho engraçado, porque a gente vê o dia inteiro pacientes, tá vendo e conversando com eles, e não necessariamente a gente consegue captar a necessidade dele. Então, para mim, isso intriga muito, que tem a ver com quando eu vejo a qualidade de postagem que você tem no Entendendo a Dor Crônica, que o Zé Siqueira tem dentro do canal dele, onde ele fala de psicologia de uma forma tão acessível, né? Qual que você acha que é esse segredo, Marquinhos, para essa comunicação ser tão mais acessível para diversos mundos? E o porquê que o fisioterapeuta teria essa dificuldade de enxergar a necessidade do paciente em si? Tem algum palpite aí para essa parte? Primeiro, assim, de tudo, dizer que as postagens que a gente hoje faz, elas são exatamente baseadas na escuta dessas pessoas, né? Então, são os inputs que a gente recebe nos comentários, nos directs que a gente recebe na página, mas eu também, como clínico, eu coordeno uma rede grande de atendimentos em fisioterapia. São entre 1.000 e 1.200 atendimentos todos os dias acontecendo na rede, e de alguma forma, todos os casos mais complexos passam por mim. E o meu papel, quando eu vou ver um paciente, não é um papel de descredibilizar o fisioterapeuta que já o atende, como eu sendo alguém maior do que ele ou superior a ele, mas é um papel principalmente de tentar entender melhor o problema, criar mais esses laços de empatia e ajudar o físio na construção dessa relação com ele. Então, a gente parte muito do nosso conteúdo de acordo com situações que são situações práticas trazidas pelos pacientes, de escuta desses pacientes. Então, talvez o que faça as nossas publicações serem tão assertivas ou conversarem tanto com o público é justamente o fato delas não quererem inventar moda e sim trazer ali um retrato do que a gente percebe no dia a dia. E quando eu falo, e quando você pergunta, né, sobre o quanto que às vezes físios têm dificuldade para poder também se expressar, produzir conteúdos, talvez eu esteja aqui fazendo uma crítica sem tanto embasamento, mas eu vou dar a minha percepção. Ainda existe de maneira muito contundente a relação do copiar e colar. Ou seja, profissionais que entendem que precisam estar publicando alguma coisa, que precisam estar ativos na mídia, nas redes sociais, se colocando como pessoas de autoridade, de inteligência, mas que misturam tudo, ou que copiam e colam coisas, e que não são direcionadas para nenhum público especificamente. Então, há coisas que vão ser voltadas para paciente, outras para profissionais, outras mais superficiais, outras mais aprofundadas, mas que não comunica com ninguém, mas que não conversa com ninguém, que não fala com ninguém, porque não faz parte nem, inclusive, do retrato daquilo que eles vivenciam. Então, um conselho que eu dou para profissionais que querem aparecer na mídia, que querem, né, ter um trabalho de redes sociais, falem da sua verdade, falem daquilo que é a sua realidade do dia a dia, falem daquilo que vocês acreditam, né, estarem engajados, estarem relacionados, e fiquem menos preocupados em querer parecer muito inteligente, muito culto. São vaidades que a gente vai deixando de lado, né, um pouco, por mais que existem estratégias de mídia eletrônica, né, que querem vender pela autoridade, mas outras que também podem vender pela verdade, pela empatia, pelo pertencimento. Então, eu vejo muito isso, as pessoas tendendo a publicar de uma forma desenfreada, com muito volume, mas sem nenhum foco, nenhum direcionamento, e que não fazem, e publicando coisas que não fazem parte
da sua vida de verdade. Isso é bem interessante, Marquinhos. Eu sei que diversas postagens do Mova-se Mais, elas literalmente surgiram após um atendimento, né? E essa questão de você estar naquele dia a dia, no consultório, você escuta o paciente falando uma coisa e percebe uma frequência de repetição dessa informação que o paciente, né, está trazendo de diversos pacientes, na real, começa a mostrar alguns pontos falhos, entre aspas, né? Só que o mais interessante é também a gente lembrar o que que é uma comunicação efetiva. E quando a gente coloca sobre isso, questionar para o paciente o que ele entendeu do que foi falado, eu acho que é um dos maiores segredos, né? Pedir para o paciente fazer um resumo de como que foi a consulta, de como ele falaria essa informação quando ele chegar e contar para alguém, né? E eu sempre brinco, eu falo que tenho essa sorte de que grande parte dos meus pacientes é uma rede de amigos, né? Pessoas que estão próximas a mim, e muitas vezes eu vejo essa pessoa contando sobre a minha sessão numa roda de amigos, assim, né? E aí você começa a entender o que cada um tá entendendo do processo, e muitas vezes você fica muito feliz e empolgado, e tem vezes que fala assim, não é bem assim, né? Ou pacientes que você já atendeu, mais antigos, que você fala assim, nossa, construí essa crença para ele, né? Então, você sabe que aquela informação veio de você. Então, essa calma de comunicar pouco, mas comunicar bem, eu acho que é uma das coisas importantes também, né, Marquinhos? Então, tem todo esse processo da gente conseguir realmente ser efetivo com comunicação, né? Vou puxar um pouquinho para o Rafa aqui de novo. Rafa, se a gente for pensar assim, neurocientificamente, né, todo esse processo de comunicação, alívio de dor e tudo mais, se a gente falando de pacientes, né, o que que acontece no nosso cérebro para essas crenças influenciarem tanto e também conseguir modular a dor de uma forma que a gente poderia chamar de efetiva, né? Eu acho que começa pelo ponto que nós somos seres sociais, né? E como seres sociais, a gente nasce com uma afiação cerebral para a cultura, né? E para ser influenciado pelo ambiente à nossa volta, o contexto à nossa volta. Isso, naturalmente, é um driver de comportamento. Você pegar um bebê, sequestrar ele de um país do outro lado do mundo e trazer para cá e criar ele aqui, apesar da carga genética de lá, ele vai estar perfeitamente adaptado à cultura que é onde ele está, ele vai estar perfeitamente adaptado ao meio onde ele está, e às pessoas, costumes e crenças da onde ele nasceu e foi criado. Então, acho que começa por aí, né? Nós somos uma espécie social e nosso cérebro já vem de berço com essa capacidade de se adequar muito fortemente à cultura local, crenças locais. Mas acho que o ponto principal, né, a gente tem várias influências sobre cognição, pensamento, crenças sobre a dor. Algumas modulatórias, inclusive, né, relacionadas à expectativa, por exemplo, e a gente sabe de efeitos que a gente já conversou aqui em episódios anteriores de podcast, né, a expectativa de piora pode gerar nocebo e pode ser um prognóstico, inclusive, de não melhorar com uma abordagem. E a expectativa de melhorar, além de gerar placebo, pode ser um fator prognóstico para o paciente ter uma probabilidade maior de melhorar com a tua abordagem. Mas tem um ponto, eu acredito que dessa coisa do entendimento sobre o problema, que é um pouco mais profundo, né? Na verdade, se a gente der o exemplo, eu gosto de dar o exemplo do Covid e da gripe, porque eu acho que hoje todo mundo entende, pelo menos passando pela pandemia. Se há 2 anos atrás, qualquer um de vocês que está nos escutando agora acordasse com uma leve coriza, uma sensação de meio abatimento, uma dor meio generalizada, é muito provável que você ia pensar, nossa, talvez eu acho que eu estou gripando. Você não ia tomar nenhuma uma atitude diferente com relação a isso, você ia seguir o seu dia normalmente. Muito provavelmente não ia nem se preocupar em proteger os outros colegas, né? Você ia tossir, espirrar, ia acabar botando a mão nas coisas, ficar próximo das pessoas, ficar em dentes fechados, e você nem ia se preocupar com isso. E as pessoas também, a maioria não ia se preocupar tanto assim. Mas hoje, se isso acontecer, vai ter uma conotação completamente diferente. Você pode estar com uma influenza hoje, não é nem Covid. Mas se você acordar com uma coriza, uma leve dor no corpo, um leve abatimento, hoje, naturalmente, você vai acordar e começar a ruminar. Mas será que eu me expus em algum ambiente, alguém que não estava se cuidando? Talvez você comece a catastrofizar sobre o que pode acontecer. Você vai modular seu comportamento, vai se afastar das pessoas, vai evitar de sair, a gente espera, vai se proteger, né? E no final das contas, talvez você tome comportamentos que você nunca tomaria. Você vai ficar 3 horas para fazer um PCR, às vezes, e ficar 2 dias ansioso esperando para ver o resultado. É o mesmo sintoma, exatamente o mesmo sintoma.
Só que a forma como você faz sentido dele, entende ele, né, o que é chamado de crença, é a lente que você usa para fazer sentido sobre o que está acontecendo, isso enviesa a tua emoção com relação ao evento, enviesa o teu comportamento também. E a gente sabe de longa data que o comportamento na saúde ele é muito enviesado pelo entendimento do que tange ali a condição de saúde. Eventos, né, e fatores como Dr. Shopping, vários outros comportamentos que a gente entende que não são úteis em pacientes com dor, a ideia de ficar buscando vários profissionais, a ideia de ficar meio que cabocando informação, né, o tempo todo, até ele achar uma informação que o convém, depende daquilo de fato ajudar ele ou não. Ele acha um profissional que corrobora com o que ele pensa sobre o que está acontecendo. Esses comportamentos são muito embasados em, sim, perfis comportamentais, perfis, né, de personalidade, mas também no entendimento do que a pessoa entende que está acontecendo. E aí, eu acho que está aí, talvez, o maior papel dessa influência da cognição, da crença sobre a dor. Apesar de existir um efeito modulatório, apesar das pessoas aprenderem com os outros, o que é chamado de aprendizado vicário, apesar da cultura ter um baita de um papel em modular um monte de fatores, inclusive o comportamento, o problema, na maior parte das vezes, a gente entende que está justamente no que as pessoas entendem que está acontecendo e o que elas fazem com isso. Esses, inclusive, são os nossos principais fatores para predizer quem vai evoluir para um quadro mais persistente, uma vez que tem um quadro agudo, que vai demorar mais para voltar ao trabalho, uma vez que tem um quadro de dor, que tem mais probabilidade de ter flare-ups ou recorrências, e se for submetido a uma cirurgia, que tem mais chance de ter uma falha cirúrgica ou não ir tão bem assim com o resultado da cirurgia. Então, eu acredito que, apesar da gente falar de crença, de cognição, educação e comunicação, no final das contas, isso tem como objetivo final mudar comportamento. Eu acho que essa é a via final comum, né, de abordagens baseadas em comunicação ou da ideia de se comunicar em massa, né? Isso é muito interessante, porque toda vez que a gente está conversando com o paciente, principalmente hoje, eu me considero uma pessoa bem mais calma para fazer o que a gente chamaria de intervenção, porque eu preciso de tempo e eu preciso ter uma certeza que o entendimento dele é interessante perante o quadro dele, né? Porque aquele mesmo exercício, aquela mesma intervenção que você prescreveu para o seu paciente, de uma pessoa que tem um mau entendimento e ainda tem uma crença muito limitante, muito relacionada a uma estrutura, a que o impacto que ele está fazendo, a posição que ele está dormindo, a posição que ele está sentado, se aquilo ainda está de uma forma tão enraizada, estruturada na cognição dele, eh, aquele exercício que você passou vai ter, parece que, menos efeito, né? Então, esse entendimento muito esclarecido, ele acaba sendo um grande potencializador do que vai ser realizado com o seu paciente, né? E aí depois naquela hora, eu sempre brinco que depois é só empurrar a ladeira abaixo mesmo, porque, no bom sentido, né? Não no sentido negativo, que ladeira abaixo às vezes é ruim, mas no sentido que facilita muito todo esse processo de melhora do paciente, né? E aí, eu queria até perguntar para o Marquinhos também, voltando, se a gente falar, e é um sonho meu fazer isso, se a gente vai começar a colocar cartazes na rua sobre hérnia de disco não causador e tudo mais, será que qual que seria essa forma adequada, né? Porque na hora que a gente está colocando a população em massa, você mudaria uma coisa do que você tem feito hoje, ou você ainda utilizaria essas frases fortes, né? Que a gente sempre fica falando toda hora, né? De disco não causador, é normal, não sei o quê, blá, blá, blá. Se a gente fosse para uma outra esfera, Marquinhos, a gente vai aparecer no Jornal Nacional com isso, vai colocar cartaz no metrô aqui de São Paulo. Que seria de diferente? Eu acho que o principal, quando a gente pensa em templates, né, nessas grandes chamadas de propagandas, elas tendem a trazer um elemento de querer impactar. Então, a frase, ela sempre é chamativa, o formato dela, o contexto que ela é apresentado sempre, né, visa despertar para a gente aquilo que é a nossa curiosidade, aquilo que é o que nos faz, o que nos afeta, no seu amplo sentido da palavra, né? Algo que me afeta, me gera um afeto, é algo que mexe comigo, para me gerar dúvida, curiosidade, raiva, medo, né, e confronto, qualquer uma dessas coisas. Eu acredito muito nesse nível de informação, desde que haja por trás disso uma base. Ou seja, se eu ver no metrô de São Paulo uma placa dizendo hérnia de disco não dói,
aquilo vai, primeiramente, me afetar. Vai produzir para mim algum efeito, principalmente se eu estiver passando por dor lombar, se eu já tiver tido algum diagnóstico que envolve hérnia, sentido dor supostamente por essa hérnia, tratado de alguma forma, profissionais corroborando com aquilo. A partir do momento que aquilo me afeta, o que tem por trás daquela informação? Qual é a base, qual é o conteúdo, o que as pessoas dali tendem a me apresentar a mais. Então, eu acredito muito nesses modelos de informação. Acho que são meios de você tentar, primeiramente, cutucar a massa, e depois que essa cutucação ela acontece, que essa cutucada acontece, aí sim você trazer elas para apresentar um conteúdo diferente, um pouco mais denso, um pouco mais profundo, onde elas tenham a capacidade e a oportunidade de saber mais. Mas eu acredito, sim. Mas, de novo, meios de comunicação efetivos, eles precisam ser meios que abranjam diversas esferas, né? Porque não adianta, por exemplo, o metrô de São Paulo trazer um cartaz desse, um site ou uma página, gerar um conteúdo super legal para explicar o porquê daquele cartaz, se a maioria dos profissionais continuam dizendo que hérnia dói. Se a maioria, né, dos congressos, das palestras, são focadas ainda em como tratar uma hérnia de disco ou como tratar a dor de uma hérnia de disco. Então, quando as ações são mais coletivas e abrangendo estratégias diferentes, e principalmente vindo de processos educacionais, ou seja, a formação do clínico, a formação acadêmica que as pessoas podem receber, o quanto que pessoas influentes podem usar as redes para inspirar novas pessoas a pensar diferente, porque de alguma forma, Foucault, para mim, houve também algum fator que me fez mudar de direção. Eu tinha um curso, e eu viajei o Brasil com esse curso, chamado Terapia Manual aplicada às hérnias de disco lombares. Você imagina, cara, como que foi para mim, né? Que já tinha, inclusive, um curso com esse título, com esse nome, poder mudar, né? E óbvio que aquilo chamava mais alunos, era mais atrativo, mas alguma coisa me impactou a ponto de eu falar assim, putz, eu preciso mudar, eu não tenho mais como ficar alheio a tudo isso. E acho que o movimento que o Fisiortopedia faz, com os podcasts, com as formações, com todas, elas tendem a fazer muito disso, né? É fazer com que as pessoas, mesmo que queiram continuar seguindo caminhos ruins, mas elas vão seguir, mas sabendo, tendo a plena consciência de que elas foram informadas, elas têm o acesso a uma boa informação. Se ela vai ou não mudar a sua prática clínica, aí é problema dela e cada um que durma no travesseiro da forma com que acha melhor. Mas eu sempre sou a favor de ações conjuntas, integradas e de diversas ordens para que a gente consiga mudar realidades. Legal. E aí, quando a gente fala dessa mudança de realidades, né? Vou jogar uma batata quente aqui pro Rafa, que eu treino para isso. Pra gente falar um pouco. Gosta, gosta. Oi? Ele gosta de jogar uma batata quente para mim aqui. O fiel escudeiro serve para isso, né? Ele começa o episódio pensando assim, como eu vou jogar uma batata quente para ele nesse episódio? Acho que é As pessoas isso. gostam de escutar, Rafa. Tem que entender isso. Não, mas agora é engraçado, né? A gente sempre fala muito desse processo quando a gente fala disso, né? De educação é a base. Mas a educação por si só, eu acredito, e eu estava discutindo uma vez com a Thaís Chaves sobre isso, que ela vai atingir uma parte da população. Tem gente que provavelmente vai funcionar porque é uma regra. E por isso que existem multas, por isso que existem questões mais, né, públicas e governamentais. Hoje a gente está passando por essa questão da infodemia, né, por isso que esse nome ele é tão feliz, de certa forma, que é esse excesso de informação que faz um efeito negativo, né, e até dificulta o discernimento do processo. Mas eu queria que você refletisse um pouco disso, né, Rafa? Se a gente, ao invés de só educar, também criasse estratégias, né, públicas, elas seriam realmente efetivas? E a gente sempre fala um pouco disso, a gente fala, por exemplo, do cigarro, né, que tem aquelas imagens lá atrás de coisas horríveis, né, de possíveis consequências, e isso não necessariamente é uma estratégia efetiva para comunicar e as pessoas pararem de fumar, né? Então, comenta um pouco desse aspecto mais geral, assim.
Eu acho que a primeira coisa, e a pergunta é boa, né? As batatas quentes são sempre perguntas boas. Mas acho que a primeira questão aí é que as pessoas elas têm comportamentos relacionados à saúde por motivos diferentes, né? Então, quando a gente pega fumar, por exemplo, as pessoas fumam e se mantêm fumando por N motivos, né? Elas começam muitas vezes a fumar por um e se mantêm por outros motivos, e hábito, inclusive, é um desses motivos. Comportamentos mantidos por hábito são extremamente difíceis de gerar, né, serem extinguidos. Mas, partindo desse ponto, então, quando você pega um comportamento de saúde, né, porque, na verdade, é isso que você quer fazer uma política pública e falar sobre cigarro e os seus efeitos deletérios, teu objetivo, de alguma forma, é mudar o comportamento das pessoas relacionadas ao consumo de cigarro, ou ao cigarro. E aí esse que é o ponto, como as pessoas se comportam, mantêm comportamentos por diferentes motivos, a informação ela vai impactar de formas diferentes, né, as pessoas, né? Então tem pessoas que talvez mantenham um comportamento por hábito e para elas não importa a informação. Mas tem outras pessoas talvez que a informação seja uma das coisas importantes ou até essenciais para que ela possa mudar comportamento. Mas o que a gente vê, quando a gente olha para uma perspectiva populacional, é que, na média, informação não muda comportamento em massa. Na média, não faz isso. Mas isso não quer dizer que ela não tenha algum efeito. Então, eu acho, né, e existem várias linhas de pesquisas com relação a isso, né, porque a gente, como clínico, muitas vezes olha para a perspectiva de saúde num ponto de vista individual. É como se a gente se imagina pensando em saúde como se a gente estivesse falando frente a frente com o paciente. Mas quando a gente fala na população, a gente muitas vezes tem ou medidas que podem ser muito mais efetivas, que não necessariamente fazem sentido no ponto de vista individual. E uma delas, é que a gente já falou em outros episódios também, são as intervenções nudge, né, do inglês, dar aquela empurradinha. São uma classe de intervenções que tem um embasamento teórico e de evidências científicas muito fortes, que tentam, através, né, de facilitações do ambiente, principalmente, empurrar para que as pessoas acabem modulando o comportamento. Então, exemplos de intervenção nudge, junto com o que o Foucault falou de punição, é o que foi feito no Japão para o cigarro, por exemplo. Além do governo taxar de forma bem pesada o consumo, a compra de cigarro, o que faz com que você já tenha uma implicação financeira forte em consumir cigarro, existiam várias leis que falavam e faziam com que as pessoas não pudessem fumar em ambientes fechados e nem na rua. Existiam cercados em alguns lugares na rua por alguns anos aí no Japão, e as pessoas só podiam fumar dentro do cercado. Se elas fossem pegas fumando na rua, elas eram multadas. Então, é uma mistura de educação com punição e tentativas de, na verdade, nesse caso, o empurrãozinho está em deixar mais difícil. Pensa, se você está num prédio, você tem que sair do prédio e ir até um cercadinho na rua para fumar. Você começa a ficar tão dispendioso, né? Você gasta tanta energia para poder manter um hábito deletério, que é mais fácil você manter um hábito bom. Então tem várias propostas que tentam fazer isso, até em configuração da criação de ambientes, né? Você dificulta o acesso à escada rolante, deixa eles mais distantes e facilita o acesso a escadas normais, né? Tem vários metrôs da Europa que foram concebidos assim, mais novos. É muito mais fácil, você sai do metrô e já sobe a escada a pé. E aí quando você quer ir para a escada rolante, você tem que ir por um caminho um pouco mais longo, tem fila, né? E isso demora mais tempo às vezes para chegar. Então, numa perspectiva pública, a gente tem que pensar que o ser humano evoluiu para ser preguiçoso, economizar energia, né, e comer porcaria, comer coisa calórica. A gente evoluiu para isso. E a modernidade, né, o mundo pós-industrial, ele vai justamente na contramão disso, né? A gente tem um acesso muito fácil a comidas extremamente calóricas, de baixa qualidade nutricional. A gente consegue fazer muita coisa com muito menos atividade física e, na verdade, a gente consegue passar um dia inteiro trabalhando sem se movimentar. Seria impensável, inclusive, até um século atrás, talvez, né? Então, eu acho que nessa perspectiva, e não é só a saúde pública, mas eu acho que a saúde suplementar também precisa se movimentar nesse sentido, a gente precisa pensar nos incentivos. Isso, inclusive, a gente teve uma discussão recente sobre isso. Eu acho que a gente aborda um problema complexo como saúde, e a gente vai conseguir apontar situações que fazem ou contribuem para esse problema, fazem parte dele, para tudo que é lado. De falta de educação de base,
né, que a gente sabe que condições socioeconômicas são, no geral, fatores ou determinantes sociais que impactam de forma importante a saúde, né, pessoas normalmente com baixo letramento em saúde, baixo nível socioeconômico, têm um prognóstico muito pior, tem muito mais probabilidade de evoluir para uma série de doenças ou desenvolver doenças, né, crônicas não transmissíveis e doenças transmissíveis infecciosas também. Então, a gente parte da educação e sempre vai ter um lado da educação. Mas eu vejo que muitas vezes a discussão fica vaga se a gente não pensar nos incentivos que fazem as pessoas acabarem usando essa informação para mudar o comportamento, né? Então, eu acho que a informação boa tem que estar disponível, e num mundo livre democrático, ela tem que ter pelo menos a mesma chance de chegar nas pessoas do que a informação ruim, você não vai censurar, né? Mas não é o que acontece, existe um desbalanço, por conta do funcionamento das mídias sociais hoje até. Mas a informação boa tem que estar lá disponível, a gente precisa de iniciativas que levem informação boa até as pessoas, mas isso só é metade do caminho, né? Tem a outra metade, que é você tentar mudar incentivos, você tentar facilitar com que as pessoas usem essa informação e consigam usar ela para algo bom. Uma coisa besta, gente, muito besta. Todo mundo sabe que fazer exercício é bom e é melhor do que não fazer. Mas tem várias pesquisas mostrando que o uso de relógios, que mostram contadores de passos, de fato, são só o uso deles. São medidas extremamente eficazes para você aumentar o nível de atividade física das pessoas. Porque só de você estar sentado, ele te alerta que você está muito tempo sentado, e aí você gamifica o ato de você ter que completar os passinhos, ter picos de frequência cardíaca, e só apenas o uso do relógio, sem nenhuma orientação de base. Ou seja, aquilo incentiva com que você fique mais alerta ao teu nível de atividade física, se movimente mais, fique menos tempo sentado, né? Só isso. Já é uma medida eficaz. Então, a gente precisa de educação numa ponta, mas a gente precisa de incentivo na outra, né? Porque as pessoas hoje não tem incentivo nenhum para ficar saudáveis ou para tomar um caminho mais saudável, que não pensar num futuro distante, que para ser humano é uma coisa inconcebível. A gente pensa no curto prazo. A gente não consegue conceber a longo prazo bem, para nada, seja para investimento financeiro ou para a saúde, né? Então, a gente precisa de incentivos, né, para isso acontecer. Eu acho que cabe à perspectiva pública e modelos de saúde suplementar proverem também esse incentivo, para a gente ter as duas pontas ali, facilitando com que as pessoas escolham ou optem por bons comportamentos. A gente facilita isso, né? Quer complementar, Marquinhos? Eu quero. Eu estudando comunicação e mudança de comportamento, né, há um tempo atrás, assim, eu tenho cada vez mais eu me convenço, né, de que é necessário três grandes coisas para as pessoas mudarem o seu comportamento. A primeira delas é conhecimento, que aí vem através da informação e tudo. A segunda delas é a motivação, o que o Rafa acabou de colocar. E essa motivação, ela de fato, ela pode vir de reforçadores que são positivos e negativos. Então, muito fácil de entender. Os negativos se baseiam principalmente em punição, em alguma forma, né, de você ser punido ou de alguma maneira contrariado de acordo com aquilo, e o reforço positivo de você ser bonificado através daquela mudança específica. E a terceira coisa que faz parte desse tripé é a oportunidade. E aí a oportunidade, ela vem através de uma série de coisas, né? Através de políticas públicas que deem para as pessoas oportunidades de mudarem o seu comportamento. Às vezes, quanta gente quer reciclar o lixo, né, tem a informação para isso, se sentem motivadas porque no seu bairro ou na sua cidade até a prefeitura dá um incentivo para reduzir uma conta de IPTU por conta disso, mas ela não tem a oportunidade de fazer isso porque não tem postos específicos de coleta ou distribuição, né, e separação do resíduo que ela produz. Então, quando a gente consegue, né, pensar nessas três coisas, né, na informação, no conhecimento, na motivação, que vem através do reforço positivo ou negativo, depende de cada situação, e dá para as pessoas também essa oportunidade, é muito importante. E a última coisa que eu queria comentar sobre isso é que essa motivação, muitas vezes, ela tem técnica para ser desenvolvida, né? Como o Rafa falou, quando nós, profissionais da saúde, queremos fazer um trabalho de educação em dor com os nossos pacientes, eu preciso entender que o meu método de entrega daquele conteúdo, ele precisa hoje não só ser informativo, mas também ser motivacional. Porque o meu modelo de entrega, ele
precisa estar mais estruturado, pensado. Não basta eu entender que preciso fazer educação em dor com o paciente ou fazer com que uma informação chegue para acadêmicos de fisioterapia sobre o conteúdo de ciência. Qual é o método de entrega que eu estou produzindo? Né? Como que eu resolvi? Né? Que meio eu estou utilizando para entregar isso? Para que seja motivacional também. Isso é muito legal, Marquinhos, assim, que essa coisa da oportunidade é só a gente pensar em desertos alimentares, né? É um conceito aí que mostra que se a gente pegar cada um na sua cidade, zonas de periferia, quantos supermercados ou hortifrutis tem por quilômetro quadrado? Né? Se a pessoa tiver que pegar um carro e andar 20 minutos, meia hora para poder comprar alimentos frescos, por mais que ela esteja motivada a comer melhor e ela tenha informações para fazer isso, talvez é uma barreira para a mudança, né? E a gente já tem essa tendência natural de não querer mudar, porque isso gasta energia, né? É muito difícil mudar hábitos, até você de fato criar um hábito. Então, realmente, né? Existe um outro ponto aí que é a oportunidade, né? A pessoa quer correr na rua, mas a rua é extremamente esburacada, não tem segurança. Enfim, a gente é um tripé, né? É um tripé realmente. O que não diminui, porque quando a gente vai para essa perspectiva muito macro, às vezes dá ideia para as pessoas do tipo, caramba, então eu não vou fazer nada, porque olha o tamanho do problema. Mas aquela velha história daquela coisa do pássaro, né, que tava pegando fogo na floresta, sabe aquelas histórias de criança? E aí ele tá pegando água com o bico e tentando apagar um incêndio, assim, né? Aí chega um animal para ele e fala assim, caramba, você nunca vai fazer nada. Ele fala assim, mas eu tô fazendo a minha parte. Então, eu acho que a profissionais cabem, né, tentar adquirir o melhor conhecimento para mudar suas condutas e tentar passar isso para frente. Não cabe pensar numa perspectiva pública de um tomador de decisão, muitas vezes, né? Cabe cobrar, como todo cidadão, mas muitas vezes não tocar isso. Mas se a gente não começa a falar sobre mudança e pensar em formas de como fazer isso em vários níveis, né? Ela de fato não acontece nunca. Perfeito. E aí, até puxando esse assunto, né, os 2 artigos que eu pretendo deixar lá no Telegram na segunda-feira, é um em relação a uma revisão sistemática que o nosso amigo Giovanni Ferreira fez sobre Nudge Intervention em saúde, né, e tem um outro artigo muito legal que a irmã do Saurabh Swarma, que eu não sei falar o nome dela, então falando o nome do irmão que eu sei, falou muito de estratégias de educação e mostrou 3 formas diferentes de comunicar e a efetividade disso, né. Então eu acho que quando você vê as diferentes formas de comunicar, é um dos grandes segredos para a gente começar a tentar trabalhar a nossa parte e comunicar de forma diferente, tá. Então a gente vai deixar esses 2 artigos lá segunda-feira, porque eu acho que é muito interessante, né, e o canal e o arroba do Instagram do Marquinhos também, para vocês conhecerem, entenderem um pouco mais o que está por trás. E muitas vezes eu vou pedir para vocês olharem as frases e olharem com essa perspectiva que o Marquinhos falou, né, da pessoa que está lá na frente, sofrendo com dor, e não se aquela informação é a mais cientificamente atual, correta e afins, né, eu acho que aí tem um outro propósito. Quando a gente começa a fazer um trabalho de olhar de uma forma mais, interessante, isso acaba sendo muito melhor, e você começa a pegar um pouquinho desse jeito, né. E aí, então, indo para as palavras finais, Marquinhos, por favor, já estouramos nosso tempo aqui, uma mensagem de paz, amor e esperança. Queria só agradecer novamente a oportunidade e dizer que eu acredito muito, né, nesse trabalho que vocês desenvolvem, que todos nós temos desenvolvido, que por mais que algumas pessoas também digam para a gente, mas é um trabalho de formiguinha, mas é isso, cada vez mais, com a presença da rede, a gente tem conseguido conversar com mais pessoas e impactar mais pessoas. Então, a gente precisa muito desses expoentes e vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, e por isso que a gente também está tão junto e tem uma relação tão grande de aproximação. Então, é isso, deixar meu recado final para as pessoas acompanharem a página do Entendendo a Dor Crônica e seguirem lá e também recomendarem para os seus pacientes. É isso, um grande abraço para vocês. Muito bom. Então fiquem esperto, Marquinhos está no nosso mapa, está cada vez mais perto, estamos construindo coisas, tá? Então a gente está muito feliz com novas parcerias aí que a gente vai anunciar para o segundo semestre, então aguardem, tá? E aí a gente também aproveita, e eu gosto muito dessa fala das formigas, né? Porque na real a gente sempre fala criar um ambiente atrativo,
né, para a gente conseguir trazer mais gente para essa bolha, estourar essa bolha e conseguir fazer um ambiente muito maior, né? E por isso também, né, todo esse trabalho que a gente tem na plataforma Stari, na nossa pós-graduação, são formas que a gente tem cada vez mais expandir e a gente fica muito feliz, né? Por isso que a gente convida todo mundo para que tem vontade de fazer uma pós-graduação. A gente está com as turmas abertas da segunda turma. A primeira turma está super interessante, né? Então, lembrando que são 14 módulos com 15 encontros ao vivo. Agora eu falei certo, porque eu tinha errado uma vez aqui. E a gente começa a turma. Então, se você está escutando isso até 31 de julho, ainda dá tempo de se inscrever e participar da nossa segunda turma e última de 2021, certo? Então, galera, um grande abraço para todo mundo, até a próxima e valeu!